Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula de português e hoje nós vamos revisar os conteúdos estudados no capítulo. Nós vamos revisar as fábulas, o uso do R e RR, provérbios e sinais de pontuação. Vamos começar? Agora nós vamos falar sobre as fábulas. Vamos fazer uma breve revisão sobre as fábulas. Nós vimos nas aulas passadas que as fábulas são pequenas histórias em que os personagens são animais e apresentam situações que nos passam alguma lição ou ensinamento. O Esopo é considerado o pai da fábula, sendo seguido depois por escritores como o famoso francês Jean de La Fontaine. Algumas fábulas conhecidas: a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, e entre outras que vocês pesquisaram. Agora nós vamos para os provérbios, também chamados de ditados populares. São frases curtas que transmitem ensinamentos retirados de experiências de vida, ou seja, transmitem conhecimentos e sabedoria do povo. São ricos em imagens e se referem a acontecimentos do nosso dia a dia. São antigos e de autores que não são conhecidos. Fazem parte da cultura popular do nosso país. Alguns exemplos de provérbios: a cavalo dado não se olham os dentes. A pressa é inimiga da perfeição. A voz do povo é a voz de Deus. Amigos, negócios à parte. Antes tarde do que nunca. Eu tenho certeza que vocês já ouviram algum desses provérbios no dia a dia de vocês. Vamos lá, pessoal, vamos relembrar algumas regrinhas que aprendemos sobre o uso do R e RR nas palavras. Não iniciamos palavrinhas com RR. O RR apresenta um som forte. Exemplo: beterraba, carroça. Quando o R tem um som brando, fraco, colocamos apenas um R entre as vogais. Exemplo: cadeira. O R com som forte também aparece no início das palavras, mas com apenas um R. Exemplo: rio, riacho. Vamos relembrar os sinais de pontuação. Então, primeiramente, nós vemos a imagem do ponto final. Ele é usado para terminar frases afirmativas ou negativas, que afirmam algo, que confirmam algo ou que negam algo. A estrela brilha no céu. Os dois pontos. Eles são usados, quando alguma pessoa vai falar no texto, por exemplo: hoje eu trouxe no meu estojo lápis, borracha e apontador. Os dois pontos também podem ser usados quando vai se iniciar uma listagem, como foi no caso do exemplo da frase que vocês estão vendo. Ponto e vírgula. Ele indica uma pausa maior do que a vírgula na frase. Exemplo: Mariane foi ao parque. Ricardo ao cinema. Perceberam que o ponto e vírgula dá uma pausa maior
do que a vírgula na leitura. E o ponto de exclamação, ele é usado em frases que expressam sentimentos, como dor, alegria, admiração, susto. Olha essa frase: que belo sapato! Então, percebe-se que há uma admiração ao sapato. Ponto de interrogação, ele serve para interrogar, ou seja, fazer uma pergunta. Como, por exemplo, qual o seu nome? E o travessão, ele é usado geralmente quando um personagem vai falar num texto, numa história, ou também para separar frases. Olha esse exemplo. A professora falou: crianças, abram o livro na página 12. Aí o travessão está sendo utilizado num diálogo. A vírgula, ela dá uma pausa nas frases. Também é usada para separar os elementos das frases. Olhem o exemplo. Mamãe comprou muitas frutas: laranja, mamão, uva. E as aspas? Elas são usadas para dar ênfase, chamar atenção para a frase de uma outra pessoa. Olha o exemplo. A secretária avisou: matrículas reabertas a partir de hoje. Reticências. As reticências são usadas para indicar que o pensamento continua. Exemplo: comprei várias coisas: abacaxi, morango, milho, pimenta. Significa que o autor dessa frase não falou tudo. Ele usou as reticências para indicar que ele comprou mais coisas, mas ele não falou tudo na frase. E os parênteses são utilizados para dar uma explicação na frase, como por exemplo: Ana, aquela menina que mora na casa amarela, me convidou para brincar. Observaram que o parênteses deu uma explicação, guardou na frase uma explicação sobre a Ana. Ok, pessoal? Então, aqui nós encerramos a nossa aula de revisão. Façam os exercícios do livro. Qualquer dúvida é só perguntar. Beijos, até a próxima aula.